Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero também cumprimentar os queridos irmãos que nos acompanham pela internet, que têm nos ajudado, nos auxiliado, assistindo os vídeos no YouTube, acompanhando os trabalhos pelo Facebook, dando a sua curtida no Instagram. É estranho, curtida, né? Mas é algo dos nossos dias, da tecnologia. Vamos dar início ao nosso culto solene, culto esse separado unicamente para a adoração e exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você, que você esteja se colocando no seu lugar, seja se guardando de toda preocupação de lá de fora, seja posicionando sua mente, sua atenção unicamente no culto que será prestado ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Nós, meus irmãos, estamos vivendo cada dia mais tempos difíceis, conturbados. Toda hora aparece uma preocupação diferente. Saímos de uma pandemia, ou estamos saindo de uma pandemia, caímos numa guerra que pode se proliferar de uma guerra localizada para uma terceira guerra mundial, né? Creio que só não acontece isso porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mas é tempo, meus queridos, é tempo da igreja focar ainda mais no Senhor Deus, buscar ainda mais o seu Deus, estar atento também às coisas que estão acontecendo, que indicam que o Senhor Jesus está às portas, está mais próximo à sua volta do que nunca. Então, nesse culto, nessa noite, vamos adorar e exaltar o nosso Deus, lembrando que era um culto em celebração, assim, entre aspas, ao Dia Internacional da Mulher, e hoje estaria trazendo a mensagem o pastor Luiz Fernando, mas infelizmente, meus irmãos, ele por motivos muito peculiares, particulares, ele não pôde vir. Ele pediu perdão aos queridos irmãos, ele atende ao pedido da igreja, quando pede para ele vir à igreja pregar, ele vem, mas dessa vez ele não conseguiu. Mas vamos glorificar o nosso Deus nessa noite, com os nossos cânticos, com a nossa oração e ser edificados por meio da mensagem do Senhor. Vamos orar, então, começando nosso culto dessa noite, com oração pela irmã Kelly, né? Vamos pedir a uma irmã, né? Já que é culto em homenagem ao Dia da Mulher, uma mulher estará orando. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, por mais um dia ao estarmos diante da Tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque no dia de hoje, ó Pai, foi separado, ó Deus, para que estivéssemos, ó Deus, louvando e agradecendo ao Teu santo nome, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida inteira, ela tem que ser voltada, ó Deus, somente para o Teu louvor, a Tua honra e a Tua glória, ó Pai. Amém. Ó Deus, nós também sabemos, ó Deus, que nós não somos merecedores da Tua graça, não somos merecedores nem de estarmos diante da Tua presença. Mas ó, a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, nos traz para perto do Senhor, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as famílias da nossa igreja. Ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, ter nos trazido até aqui, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. E pedimos ao Senhor que prepare o nosso coração, ó Deus, para a Tua volta, porque sabemos que ela está próxima, Pai. Ó Deus, nós aguardamos ansiosamente, ó Deus. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, confiantes, ó Pai, que o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos também abrir as nossas Bíblias em Malaquias, no capítulo 2, dos versos 15 e o 16. Profeta Malaquias está antes de Mateus, capítulo 2, versículos 15 e 16. Diz a palavra do Senhor: não fez o Senhor um, mesmo que nele
mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Esse texto aqui, meus queridos, é uma palavra que o Senhor deu a Malaquias para Israel pós-exílio, alertando o comportamento de Israel, ou do povo de Israel, depois do exílio. E o comportamento deles era qual? Estavam se divorciando, ou eles estavam largando uns aos outros por qualquer motivo, e tornando a nação de Israel uma nação quase que voltada unicamente para a idolatria. Eles largavam uns aos outros e iam abandonando a Deus também ao mesmo tempo. O casamento acabava e o povo caindo na idolatria. E mesmo diante do alerta do Senhor a eles, que eles cuidassem do seu casamento, mesmo assim eles não ouviram ao Senhor, não obedeceram a Deus. Mas Deus está dando um alerta aqui para Malaquias e também para nós, em relação ao nosso cuidado com o nosso relacionamento, com a nossa vida conjugal, porque é um momento muito importante, né, na nossa vida e também para a igreja. Um bom casamento, um bom relacionamento traz saúde para a igreja, né? Então, que cuidemos cada vez mais dos nossos relacionamentos. Vamos entoar o hino 176, Fidelidade do Cristão.
Vamos fazer mais uma oração. Convido a dona Seleuce que esteja orando e exaltando ao nosso Deus nessa noite. Nós agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Através do teu sangue nós temos comunhão um com os outros. E podemos entrar, Senhor, no teu santuário. Guarda-nos, Senhor, durante essa noite, que a tua palavra possa falar ao nosso coração. E que nós possamos gravar no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos agora, meus irmãos, abrir nossas Bíblias em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8, versos 32 até o 34. 1 Reis 8, 32 ao 34. Vamos ler de forma responsiva. 1 Reis 8, 32 ao 34. Ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que desse a seus pais. Interessante, meus queridos, texto da palavra do Senhor, falando sobre Deus perdoar os pecados do povo de Israel, e a ideia de o perdão fazer eles retornarem à terra, ou voltarem ao caminho que leva à terra. Isso, meus irmãos, quer nos mostrar que o pecado é como se nós desviássemos da direção que Deus quer de nós. E, na verdade, é esse sentido também. O pecado, além de significar rebelião, também significa fugir ou sair da direção do Senhor. Por isso, o texto diz que nós devemos confessar, suplicar, orar ao Senhor nesta casa, ou seja, nesse lugar, nesse templo. E aí o Senhor ouve dos céus, diz o texto, perdoa o pecado do povo de Israel e faz-o retornar à terra, faz-o retornar à direção do Senhor. E talvez, meus irmãos, nessa noite nós estejamos precisando disso. Quem sabe a semana foi difícil, foi uma semana tribulada, em que nós tivemos alguns percalços e saímos da direção do Senhor. Mas eis o momento de você ir no seu lugar, confessar o seu pecado ao Senhor, pedir forças ao Senhor para que você retorne, ou seja colocado por Deus no caminho da vontade dEle e assim continuar servindo ao Senhor. Então, por um minuto, esteja orando no seu lugar, pedindo perdão dos seus pecados, e depois de um minutinho de oração, peço à irmã Raquel que esteja quebrando o silêncio com oração de confissão de pecados audível. Sejamos orando, meus irmãos, confessando nossos pecados. Deus, estamos diante da Tua presença com os nossos corações contritos. Senhor,
Queremos que o Senhor venha estar conosco cada dia mais. Sabemos que somos homens de impuros lábios, homens de corações impuros, mas sabemos que o Senhor mesmo assim habita em nós. Que o Senhor possa estar nos transformando cada dia mais, que o Senhor possa estar nos fazendo entender os erros que cometemos e que possamos, Senhor, não cometê-los mais. E que possamos, Senhor, verdadeiramente entender que o teu sangue derramado sobre aquela cruz foi para nos purificar de todo pecado. E que nós possamos, Senhor, nesta noite, estarmos diante de ti e que o Senhor possa estar lavando os nossos corações e perdoando todas as nossas injustiças, tudo aquilo que temos feito que não tem agradado a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias. Texto bastante conhecido. Nós estávamos agora lendo Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículos 10 ao 12. Vamos ler também de forma responsiva. Malaquias 3, de 10 ao 12, do 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. E, meus irmãos, é espantoso ouvir o Senhor dizer para Israel: todos vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Ora, a terra deleitosa que Deus está dizendo aqui, meus queridos, é Israel nos dias de hoje. É aquela região no deserto, um lugar árido, mas que é um dos maiores produtores de frutas do mundo, é uma das nações mais tecnológicas do mundo, é o maior armamento bélico do mundo, os maiores nas áreas de tecnologia. Poucos países são como Israel. O exército de Israel é um dos exércitos mais temidos do mundo. Israel, meus irmãos, hoje é uma das maiores nações do mundo. E Deus disse isso para eles: vocês serão felizes. Israel, onde está ali, meus queridos, ele está guardado, e poucas pessoas entendem que como que uma nação pequena no meio de outras grandes nações inimigas, ela não é fulminada, vamos dizer assim, do mapa. Isso não acontece porque tanto Deus está guardando aquela nação, claro, né, e guarda o seu povo, né, porque ali em Israel há eleitos, há pessoas convertidas, mas ao mesmo tempo nós vemos que há a promessa do Senhor em prosperar essa nação. Israel é uma nação próspera. E por quê, meus queridos? São doadores, são pessoas dadas à obra de Deus, são pessoas entregues à obra de Deus. E não é uma questão, meus queridos, de ser dado à obra de Deus e receber em troca ou viver de favor de Deus. Não, nós estamos nos beneficiando quando servimos ao Senhor com nossos bens materiais, com o nosso dinheiro, vamos dizer assim. Por isso quero convidar você nessa hora, que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, a estar vindo ao gasofilácio, oferecendo ao Senhor a sua oferta e o seu dízimo nessa noite, enquanto entoamos o hino 156. Descansa almas do Senhor ao lado, você te leva e segue chão de cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, é imutável teu fiel.
O diácono estará orando pelos dízimos e as ofertas. Pai glorioso, Deus de excelso amor, infinita graça, infinita misericórdia. Queria te agradecer, Senhor, nesta noite por cada irmão, Senhor, que se dispôs a estar aqui, Senhor, juntos, louvando, engrandecendo, bendizendo o teu santo nome, Senhor. E grandioso Deus, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estar fazendo um pouco, Senhor, em prol da tua obra, Senhor. E louvando, Senhor, entregando honras, glórias, súplicas ao teu santo nome, Senhor. Grandioso Deus, que a gente agradecer, Senhor, pelos dízimos desta noite, pelas ofertas, Senhor, pelos mantimentos, Senhor, pelo que te traga na nossa casa, Senhor, e nos abençoado. Grandioso Deus, te louvo e te agradeço por tudo que tens feito na vida de cada irmão, de cada família aqui. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, antes de passar para o louvor, vou pedir a Simone que esteja fazendo uma oração em favor das mulheres, todas as mulheres, tanto as cristãs como as não cristãs, para que o Senhor esteja alcançando as não cristãs, ajudando a igreja a alcançar as não cristãs e fortalecendo as mulheres que servem ao Senhor. Esteja orando, minha irmã. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá, ó Deus, de ter o privilégio, ó Deus, de estarmos, ó Deus, comemorando, ó Deus, esse dia, ó Pai, que é um dia especial da mulher. Obrigada, Senhor, por cada mulher, ó Deus, que é da igreja presbiteriana, de todas as igrejas, ó Pai, presbiteriana, ó Deus, de todas as mulheres, ó Deus, do mundo, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que nem todas, ó Deus, te servem, ó Pai. Sabemos que tem muitas, ó Deus, que estão distantes da tua presença. Que muitas das vezes, ó Deus, tem o coração duro, ó Deus, para não ouvir a tua palavra. Muitas das vezes, ó Deus, está, ó Deus, frustrada com algo, ó Deus, que tem visto, ó Pai, o que tem ouvido. Mas que o Senhor possa, ó Deus, ir de encontro com cada mulher, ó Deus, que está, ó Deus, distante da tua presença, ó Pai, que elas possam, ó Deus, voltar a sentir, ó Deus, o prazer, ó Deus, de louvar, ó Deus, e de bendizer o teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, ó Pai, servir ao Senhor, ó Deus, mas sabemos que independente da situação ou da luta que passamos, ó Deus, nós temos que ter somente um alvo, ó Pai, que é o Senhor, ó Pai, como exemplo, ó Pai, porque o mundo está aí para frustrar, ó Deus, cada uma de nós. Nós, como ser humano, somos falhos, ó Deus, não devemos esperar nada do outro, ó Pai, mas sim, ó Deus, confiarmos em Ti, ó Pai, que somente o Senhor, ó Pai, quem nos sustenta e quem nos dá força, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada mulher, ó Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar, ó Deus, em Tua presença e que, como eu falei, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com cada mulher, ó Deus, que está distante do Senhor e que precisa, ó Deus, estar, ó Deus, de volta, ó Deus, à Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Eu louvo e Te agradeço por tudo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, perfeito em tudo que faz, ó Pai. Obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar os queridos agora a estar junto com a equipe de louvor, adorando ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos em um número menor, né? Bem reduzido. Mas Deus sabe o motivo, né? Que cada um dos outros irmãos não puderam estar aqui. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece os motivos de cada um, né? E com certeza, você que adentrou aqui,
é porque o Senhor preparou o seu coração para estar aqui, né? Porque bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade, daqueles que clamam pelo Senhor verdadeiramente. E com certeza, cada um de nós colocamos esse desejo no nosso coração de estarmos clamando ao Senhor e de estarmos perto dele cada dia mais.
Deus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, adorando ao Senhor, clamando, usando ao nosso Rei, que nós estamos aqui, Senhor, ansiando encontrar contigo um dia, ansiando estarmos perto de Ti e cantarmos juntamente com o Senhor e os Teus anjos. Deus, que cada dia mais nós possamos sentir no nosso coração desejo de adorar ao Senhor, porque não há outro lugar melhor para estarmos, senão na Tua presença, senão diante de Ti. Os nossos problemas, as tribulações que passamos, elas se tornam nada quando estamos diante de Ti, quando colocamos todos os nossos anseios na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor acalma os nossos corações, e nós colocamos tudo diante de Ti, porque nós sabemos que um dia toda a dor cessará, todo o pranto cessará, porque junto do Senhor não existirá mais tristeza, não existirá mais pranto e não existirá mais dor. Por isso nós vamos entoar novamente Hosana ao nosso Deus, com todo o nosso coração, com todo o entusiasmo, porque nós sabemos que glorificado é o nome do Senhor e é por isso que nós dizemos todas as nações estarão ali diante do Senhor e confessarão que somente Ele é Deus, somente Ele tem poder e somente a Ele nós devemos nos curvar e prestar culto. Oh,
O Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o herdeiro de tudo. O Emmanuel, Deus conosco, que está. No dia que Ele nasceu, viveu como nós e morreu para salvar-nos dos nossos pecados. E está vivo à direita do Senhor, intercedendo por cada um de nós. Amém?
Vamos orar agora, meus queridos, pelas crianças que vão estar descendo para receber a sua aula ou orientação específica. Vamos estar clamando ao Senhor essa noite para estar abençoando as crianças cada vez mais. Peço ao presbítero Ari, seja orando ao nosso Deus, pedindo a sua bênção pelas crianças, para como está descendo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Santo Deus. É verdade, meu Deus. Verdade. Amém, amém, meus queridos. As crianças agora vão estar descendo. Antes de entrarmos, meus irmãos, na meditação da palavra do Senhor, pedir mais uma oração. E nessa oração, em favor do pai do Adenilson, né, que está internado, em favor do Adenilson também. Então, pedir ao Estevão esteja fazendo essa oração. O presbítero Estevão esteja orando em favor do Adenilson, do seu pai, da sua família, em nome de Jesus. Grandioso Deus e poderoso Pai, santificado seja o nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, neste momento, nós viemos aqui, meu Pai, na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, pelas essas portas abertas, aonde que a Tua igreja vem cultuar o Teu santo nome, Deus. Meu Deus, neste momento, eu oro pela vida do nosso irmão presbítero que está com teu pai ali, meu pai ali na UPA, meu Deus, o irmão Adenilson. Que o Senhor, meu Deus, esteja com ele, fortalece ele, meu Pai, no nome santo de Jesus, eterno Deus. E que o Senhor também possa, meu Deus, consolar também, meu Deus, a vida do pai dele, o Adelino, meu Pai, que ele possa sentir neste momento o teu Santo Espírito, meu Pai. E que o Senhor possa derramar bênçãos, cura na vida deste homem, meu Pai, que tanto necessita de um milagre, meu Deus. E que o Senhor, meu Deus, possa fazer conforme a tua santa vontade, meu Pai. Que nesta noite, meu Pai, nós oramos pela cura do nosso irmão Adelino, meu Pai. Esteja com ele, meu Pai. Fortalece ele, meu Pai, em espírito e em verdade, meu Pai. Para que ele possa, meu Pai, entregar a sua vida e confessar que o Senhor é o único salvador da vida dele, meu Pai. Grande Deus, é no nome santo e precioso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, meu Senhor. Amém. Meus queridos, nós estamos trabalhando esse mês no tema Fidelidade Cristã. Semana passada nós falamos sobre a fidelidade cristã no sofrimento, ou seja, como o cristão pode permanecer firme, estar firme diante do Senhor, mesmo no sofrimento. E hoje nós vamos continuar falando sobre a fidelidade cristã, hoje no casamento. Como que o cristão pode continuar ou estar firme no Senhor no casamento. E para isso eu convido os queridos irmãos a abrir as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4, os versos 9 a 12. Eclesiastes 4, os versos 9 a 12,
Diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Oremos. Obrigado, ó Deus, por esse momento, na tua presença, na tua casa, podendo, ó Deus, adorar o teu santo nome, podendo, ó Deus, orar o teu santo nome também. Agora, ó Deus, fala aos nossos corações por meio da tua santa palavra e nos ajuda, ó Pai, a aprendermos na tua palavra a como conviver melhor, ó Deus, nos relacionamentos, principalmente no casamento, ó Deus. Fala-nos, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, nos instrui, nos fortalece, nos ajuda, ó Deus, a melhorar cada vez mais na tua presença. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, talvez nessa noite você perguntasse assim: pastor, existe algum segredo para eu viver melhor no meu relacionamento em casa, com minha esposa, com meu esposo? E eu vou dizer para os irmãos que mesmo diante das adversidades que nós vivemos dentro do relacionamento, existe sim. O Senhor nos ensina como viver bem dentro de um relacionamento. E aliás, meus queridos, é importantíssimo o cristão viver bem no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. Por quê? Porque é da vontade do Senhor um excelente relacionamento, um ótimo relacionamento. Foi da vontade do Senhor existir famílias. Foi assim que o Senhor planejou. Está desde a eternidade e executada na criação a ideia de haver o homem e a mulher para viverem juntos. Os irmãos precisam entender que quando Deus criou o Éden era um ambiente fechado, aonde ali Deus coloca o homem e a mulher para viverem na sua presença. Era um ambiente chamado ambiente hermético. Significa um ambiente em que tudo que acontecesse ali, acontecesse segundo a vontade do Senhor. E deveria prevalecer ali, então, os desígnios de Deus, daquele ambiente chamado Éden. Então Deus chama o homem para viver com a mulher, chama a mulher para viver com o homem ali no Éden, um ambiente em que não saísse dali nada que não fosse da vontade de Deus, ou que não prevalecesse ali nada que não fosse da vontade de Deus. Mas, infelizmente, devido ao pecado, meus queridos, o homem foi expulso do Éden, o homem então sai desse ambiente fechado, exclusivo para uma boa convivência, e agora o homem e a mulher, debaixo do pecado, vão estar os dois vivendo em eterno conflito, ou eternos conflitos. Mas o casamento, meus irmãos, ele tem a ver com resistência. O casamento tem a ver com resiliência. O casamento tem a ver com perseverança. O casamento tem a ver com persistência. Os relacionamentos têm a ver com resistência, persistência, resiliência. Por quê? Porque é da vontade do Senhor que os dois casem, o homem e a mulher se casem e fiquem juntos para sempre, Mas, infelizmente, meus queridos, não é sempre assim que acontece. Infelizmente, não é sempre que o casamento prevalece ou permanece para sempre. Conta a história que uma cidade era abastecida por uma grande barragem. Era uma grande barragem ali, um dique que continha a água, e esse dique, ele começou a vazar água. De vez em quando aparecia uma brecha aqui, uma brecha ali, vazando água. O prefeito então correu lá para ver a situação daquele dique. E conta a história que quando ele começou a andar em cima do paredão do dique, houve um trincado na parede muito grande e ele correu. Quando ele correu, só foi o tempo dele sair de cima do paredão, aquela barragem com aquele tanto de água desabou.
E ele foi olhar por que aquilo aconteceu. Fizeram estudos lá onde estava o dique, onde estava aquele paredão. Descobriram que por falta de manutenção, ou seja, o dique estava há alguns anos já vazando água, minando água, mas pouco se fazia por aquele dique. E aí o dique daqui a pouco explodiu, foi destruído e vazou toda a água que abastecia a cidade. O casamento, meus irmãos, é mais ou menos como um dique em que tem uma água represada, ou seja, o casamento é essa água represada, o bom convívio é essa água represada, só que nós no relacionamento precisamos olhar se não tem brechas, fazendo vazar a harmonia do casamento, a paz do casamento. Nós precisamos estar sempre de olho se não há algumas coisas tentando destruir o casamento, né? Fazer com que aquela paz, aquela alegria vão de água abaixo, né? Então, são as falhas que rompem a barragem. São as falhas que nós não olhamos ou observamos, que muitas vezes atrapalham os relacionamentos ou o casamento. E no nosso caso, as falhas que nós precisamos observar no relacionamento ou no casamento é o pecado, o egoísmo e a idolatria. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte do nosso caráter. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós somos egoístas e muitas vezes nós somos idólatras. Nós somos pecadores, então nós somos falhamos mesmo. Nós somos egoístas, ou seja, muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito e nós somos idólatras. Ou, de vez em quando, nós pensamos que a outra pessoa é a solução para todos os nossos problemas. Colocamos toda a nossa esperança no outro e idolatramos o outro como se o outro estivesse substituindo Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso é parte de nós. Nós colocamos a nossa esperança, a nossa felicidade, tudo que nós desejamos de bem na vida no outro e assim casamos. Então, nós somos, meus queridos, e precisamos entender, nós somos pecadores, nós somos egoístas, nós somos idólatras, e quem pode provocar o rompimento da barragem do casamento é eu, ou sou eu, e é você. Quem é o grande causador do problema no relacionamento? No caso dos cônjuges, são os dois. Os dois precisam se conscientizar de que a responsabilidade dessa barragem permanecer sem nenhum vazamento está no homem e está na mulher. Só que, infelizmente, quando nós casamos, quando entramos no casamento, nós levamos 3 coisas para dentro do casamento. Nós levamos nossas decisões, e muitas vezes o homem quer mandar no casamento, ou às vezes a mulher quer mandar no casamento. E tem muita mulher mandando em homem dentro de casa, e tem muito homem achando que é coronel, coronel escravagista, tratando mulher igual escravo. Por quê? Entramos dentro do casamento com essa mania de decidir as coisas. Ora, nós fazemos isso na nossa vida. Eu decido comprar uma roupa dessa cor, uma calça desse jeito, decido cortar o cabelo assim, decido andar assim, andar assado. Olha, chego no casamento, minha mulher vai mandar no meu jeito? Infelizmente vai. Ora, eu entro no casamento e meu marido vai mandar no meu jeito? Infelizmente vai. As suas decisões e aquilo que você fazia no passado, dentro do casamento agora precisa entrar em sintonia com a vontade do outro. Mas nós entramos dentro do casamento com essa ideia de eu decido, eu sei o que é melhor, eu tomo a decisão correta. Claro, meus irmãos, sem perder aqui a perspectiva de que o homem é o cabeça do casamento. Sem perder essa perspectiva. Mas no bom relacionamento cabe a decisão e harmonia com os dois. Mas além de nós entrarmos no casamento com decisões, queremos mandar, nós também entramos no casamento com motivações. Ah, meus irmãos, quanto não são as irmãs e os irmãos que estão solteiros e, claro, estão procurando a felicidade, a ilha da fantasia, né? Quanto não são os irmãos e as irmãs que almejam, num relacionamento, né, encontrar a alma gêmea, né? E aqui eu falei de alma gêmea intencionalmente, eu quero dizer até para os irmãos que não existe alma gêmea.
Alma gêmea é um termo criado aí fora que muitas vezes nos engana. Não existe mulher alma gêmea ou homem alma gêmea. Na verdade, tanto a mulher como o homem estão em um processo de santificação dentro do relacionamento. Então, se você é um crente no Senhor, se você é uma serva do Senhor, no relacionamento é você que vai fazer a sua esposa ser a mulher que você sempre desejou. E a mulher vai fazer o homem ser aquele marido que ela sempre desejou. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Por isso que você nunca vai encontrar alguém. E saia dessa ilusão de achar, viu? Cadê os meninos solteiros aqui? Saia dessa ilusão de que você vai encontrar uma gêmea. Isso é uma falácia aí de fora. Quando nós entramos num relacionamento, meus queridos, na verdade nós vamos encontrar uma pessoa que nós nunca imaginávamos que era assim até nos casarmos. Muitas vezes, quantas pessoas descobriram que a namorada que virou esposa está bem diferente da namorada. E diz, meu Deus, essa mulher, se eu soubesse que ela era assim, eu não tinha me casado. Ou quantas são as mulheres que casam e descobrem que o homem não é nada daquilo do que ela pensava. Muitas vezes, no encontro como namorados, vem aquele homem cheiroso, todo arrumado, cabelo cortado, e dentro do casamento, depois de alguns meses, o cara não tira a barba, não corta o cabelo, não toma o banho, não corta a unha do pé. Eu não sei quantas irmãs observam a unha dos pés dos maridos, mas tem marido que não corta a unha dos pés, e aquele pé parecendo do homem das cavernas, mas quando namorava, andava todo cheiroso, todo bonito, todo simpático. Quando casa, acaba tudo isso, meus irmãos. Por quê? Motivação. Nós entramos no casamento com nossas decisões, com nossas motivações, e também entramos no casamento com o terceiro ponto, com nossas expectativas. Nós temos expectativas de como é o casamento. Veja que muitas pessoas nem casaram e já estão fantasiando que vão viver. Isso é um perigo. Muitas vezes, devido a situações que elas estão vendo em outra pessoa, às vezes as pessoas já entram no casamento armadas. Ou seja, o camarada viu que dentro de casa, seu pai, sua mãe viviam situações difíceis, ali atrito, conflito, brigas, e o rapaz vai casar e diz, olha, quando eu casar, se minha mulher fizer como minha mãe fazia com meu pai, eu vou arrebentar com ela, eu vou bater nela, eu vou fazer isso com ela. E já entra no casamento armado, preparado para agir em uma situação, já se antecipando como vai fazer. E da mesma forma a mulher. Muitas vezes a mulher, devido à criação, devido ao que ela viu, que participou em relação aos seus familiares, o pai e a mãe, ela já entra no casamento dizendo, meu marido não vai mandar em mim, porque eu vi muito meu pai mandando na minha mãe, e eu vou casar, eu não quero ser escrava de ninguém, eu não quero ficar com a barriga no tanque. Como é que é? Com a barriga no tanque, eu não quero ficar lavando roupa, eu não quero ficar carregando menino, eu não quero limpar fralda, eu não quero isso, aquilo, outro. Já pensando em como será o relacionamento. Querido, querida, irmão, irmã, você só vai saber o que é um relacionamento, um casamento mesmo, quando você casar e forem morar debaixo do mesmo teto. Não adianta você almejar coisas que você não sabe se vai viver. Por exemplo, almejar que meu casamento vai ser uma maravilha, vai ser o céu, porque eu sou crente. Meus queridos, porque você é crente não significa que seu casamento vai ser o céu. Se fosse assim, um dos maiores índices de divórcio do mundo não seria do cristão. Não sei se os irmãos sabiam disso. Os cristãos divorciam muito, porque expectativas erradas, almejam ver coisas dentro do casamento que muitas vezes não vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos então que entrar no casamento. Não temos que trabalhar com decisões, ter cuidado com as nossas decisões, ter cuidado com as nossas motivações e ter cuidado com as nossas expectativas em relação ao casamento. Porque o casamento está mais ou menos relacionado, meus queridos, à ideia de resistência, resiliência, paciência, perseverança. Essa é a ideia de casamento. Está ligado à ideia de que, mesmo diante das maiores lutas, dificuldades, você tem que permanecer casado, porque o Senhor ama o casamento. Ora, meus irmãos, e é muito importante nós pensarmos no casamento
como sendo a união de duas pessoas. Como é importante ser duas pessoas. Porque é isso que o texto que nós lemos aqui está falando. Sobre a união de duas pessoas que produz força. Produz uma força maior. Eu lembro, eu tinha um outro carro, eu sempre gostei de Uno. Eu tive um Uno aí no passado aí, Estevão. Deixei o carro parado no estacionamento no Barreiro. Quando eu fui ligar, o que aconteceu? Bateria arriada. O carro não pegou. Estava eu e a Anabelle. Minha mulher, Paulo Antônio. Eu estou assim, como é que eu vou fazer? Aí eu disse, Anabelle, espera aí. Eu pus o carro em ponto morto e empurrei o carro sozinho. Mas chegou um certo momento na hora de empurrar, meus irmãos, que eu não tinha força mais não. Tinha uma subidinha para me empurrar e eu não conseguia. Minha esposa disse, eu vou te ajudar. Mas eu não queria a ajuda dela porque ela é mulher. A gente fica com medo, né, da mulher se machucar. Minha mulher, não. Aonde você quer que eu empurre aqui? Eu falei, vai lá na traseira lá e empurra. E aí, meus irmãos, nós começamos a empurrar esse carro para caçar um lugar, procurar um lugar para arrumar a bateria. Foi que nós passamos na frente de uns taxistas e os taxistas disseram assim, rapaz, essa mulher aqui está empurrando o carro, o que é sua? Minha esposa. Que é isso, rapaz? Você está pondo sua esposa para empurrar seu carro? Não, minha querida, pode deixar aí. E os taxistas que me ajudaram. Mas qual a moral da história, meus queridos? Olha, se eu estivesse sozinho com aquele carro, como é que eu vou empurrar o carro? Eu não ia conseguir. Eu precisei da minha esposa. Minha esposa estava ali para me ajudar, mesmo não tendo a força que eu tenho, mas ela teve vamos dizer assim, a iniciativa de me ajudar. E é mais ou menos isso, meus queridos, que esse texto que nós lemos aqui está falando. Esse texto que nós lemos aqui está falando de ser dois, ou andar dois, para que a força seja maior. É melhor ser dois do que um. A ideia é, no casamento, ou a união entre homem e mulher, é melhor. Por quê? Porque são dois. E os dois vão provocar ou produzir uma força maior. Então, olhando para esse texto, meus queridos, pensando que nós precisamos ter resistência no casamento, precisamos olhar a barragem do nosso relacionamento e nos precaver de algum vazamento. O que nós podemos aprender e também valorizar no nosso cônjuge como força para o relacionamento. Que é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Quer dizer, uma forma de você manter fidelidade do casamento é entender que o seu esposo, que a sua esposa é força a mais para o seu relacionamento. Não é apenas alguém que está agregando alguma coisa para o seu bel prazer, mas alguém que está ajudando você a sustentar com a força dela a barragem para não se romper. Como podemos valorizar ainda mais? Ou de que forma podemos entender a importância do cônjuge para a força do relacionamento? De 3 formas. Primeiro, quero que os irmãos guardem isso. Os irmãos casados, solteiros, precisam entender que o casamento é um ambiente de restauração de pecadores. Por que Deus, então, com toda a sua sabedoria, cria o casamento? Para que no casamento haja cooperação, tanto do homem como da mulher, para os dois buscarem melhorar. Por causa do quê? Ou melhorar no quê? Melhorar na sua vida com Deus. Na sua vida com Deus. Veja, Eclesiastes 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1. Porque ter melhor paga no seu trabalho. É melhor ser 2 do que 1. Porque ter melhor paga no seu trabalho. Ora, meus irmãos, se eu estou enfrentando uma dificuldade lá em casa, e vai que eu estou brigado com a minha mulher, e não conto para ela a dificuldade, está lá eu orando sozinho. Oh, Senhor, tem misericórdia. Problema financeiro, problema de saúde, problema disso, problema daquilo. Meu irmão, minha força é uma. Agora você imagina, você diante de uma luta, dificuldade dentro de casa, e os dois ajoelhados, orando a Deus. Imagina, a força é dobrada. Imagina os dois dizendo: Senhor, está eu e meu marido vivendo essa situação. Nos ajuda, Senhor. Por isso que o texto está dizendo, é melhor ser 2.
Entendeu que o casamento e a ideia do Senhor juntar o homem e a mulher é para força? Você está entendendo que você se juntou com essa mulher e com esse homem para ter uma força maior? Principalmente na sua vida espiritual? Você está entendendo que a mulher não é apenas alguém que está do seu lado para você se aproveitar dela, para ela lavar uma louça, varrer a casa, limpar e tal, e passar uma roupa aqui e ali? Não. Você está entendendo que o desejo de Deus é algo muito maior, é algo voltado à vida espiritual? Porque o homem é pecador, a mulher é pecadora. Então, pense que a união dos dois é para que Deus possa garantir que os dois produzam mais força. E aqui, meus queridos, a fraqueza, a maldade que está no meu cônjuge, são oportunidades que Deus está nos dando para sermos dispensador da graça do Senhor. A falha do meu esposo, a falha da minha esposa, a falha de cada um é a oportunidade que Deus está dando para trabalhar na vida de cada um dos dois cônjuges. Ou seja, os dois podem estar fracos por causa do pecado. O cônjuge pode estar quebrado, mas esta é uma oportunidade dada por Deus para que o marido seja doador da graça e a esposa seja doadora da graça. E aí, meus irmãos, um trabalhando na vida do outro. Por isso que a ideia é que os dois têm que andar juntos, têm que manter-se juntos, os dois têm que estar juntos para sempre, porque o casamento não tem nada a ver com a felicidade pessoal, ou com minhas vontades, ou com meus desejos. O casamento tem a ver com como eu vou mudar esta pessoa para melhor na presença de Deus. Como que ela vai entrar nesse casamento A e vai sair, ou vai permanecer nesse casamento de forma B. Eu vou melhorar minha esposa, eu vou melhorar meu esposo. E aqui está o grande desafio, meus queridos. De nós sairmos do molde do mundo. E às vezes pegarmos o molde do mundo e por abraçarmos a maneira como o mundo enxerga o casamento, e o casamento muitas vezes não durar, porque nós entendemos muitas vezes que o mundo determina um molde, um modelo, e eu acompanho. E quando eu entro no casamento, descubro que não era o que eu estava pensando. Eu conheço muitos irmãos, meus queridos, que estão passando dificuldade para manter o padrão de vida de namorada que hoje é esposa. Porque a moça vivia junto do pai, o pai dava de tudo, e andava nas melhores lojas e comprava as melhores roupas, e se vestia muito bem. E o camarada casa com essa moça, e a moça não abandona o padrão de vida, e quer que o marido sustente ela como ela vivia quando solteira. É porque ela quer mostrar para as amigas que ela tem um bom casamento, e esse bom casamento para o mundo está relacionado a se vestir bem, ou está relacionado a ela satisfazer os seus desejos por meio do marido, e vice-versa. O homem casar com a mulher e procurar a mais bonita que existe, a loira, a morena, mais linda da escola ou da rua, para mostrar para um amigo, para mostrar para colegas, e quando entra no casamento, vê que a beleza, o porte físico não significa nada. Porque na verdade está ali uma pecadora que precisa ser transformada para a glória de Deus. E é esse, meus queridos, o grande segredo de manter um bom casamento. É entender que é um ambiente de restauração de pecadores. É um ambiente de restauração de pessoas falhas. Então Deus vai usar os cônjuges profanos, imperfeitos, finitos, falidos, para que nós possamos, através da graça que o Senhor proporciona em nossas vidas, levá-los à santificação. Deus vai usar nossas vidas para levar o esposo e a esposa a ser mais crente diante de Deus. Por isso que Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. Se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levanta.
ou o outro me levanta para me amadurecer cada vez mais, ou aprender sobre o amor sacrificial, centrado totalmente em Jesus Cristo, o doador da nossa fé. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado com as mentiras conjugais em que nós acreditamos. Por exemplo, acreditamos que no casamento está a felicidade pessoal. Aí a pessoa diz, olha, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu almejo, é que esse parceiro me faça feliz. Seja meu Messias, meu Salvador. Cuidado nesse desejo. Isso pode não acontecer. Porque esse não é o propósito de Deus. O outro não é a ilha da felicidade. O outro é um pecador, igual a você, procurando ser melhorado espiritualmente. Então, primeiro, casamento é um ambiente de restauração de pecadores. O homem falha, a mulher falha. O homem erra, a mulher erra. Mas os dois têm que entrar em sintonia e buscar acertar para a glória de Deus. Segundo, como podemos valorizar o cônjuge como força para o relacionamento? Segundo, entendendo que o casamento é repleto de conflitos intermináveis e de guerras emocionais. Como que você pode entender que o outro é força para o seu relacionamento? Entendendo, meu irmão, que no casamento vai ter briga mesmo. Vai ter conflito. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11, diz assim: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ora, talvez não seja o caso dos irmãos, mas quantas vezes o casal, depois de uma briga, o marido vai dormir no sofá e a mulher vai dormir na cama? É sempre assim, né? Por que a mulher vai sempre dormir na cama, né? Devia ser o homem que pudesse dormir na cama também, né? Mas o homem vai dormir no sofá, a mulher vai dormir na cama. Imagina uma noite fria. O homem no sofá sentindo frio, a mulher no sofá sentindo frio. Claro, meus queridos, eu estou diferenciando aqui o calor de uma coberta do calor do aconchego da esposa e do esposo, que é diferente. Nada substitui, meus queridos, a harmonia e o amor do casal ali no seu leito e aquele calor que é produzido um pelo outro. Dormir em paz, dormir tranquilo, sabendo que os dois estão em plena comunhão, em plena harmonia em tudo que fazem, e deitam e pegam no sono, porque estão caminhando, buscando se acertar. Mas quando estão brigados, um vai para um lado, um vai para o outro, e é o que acontece. O texto diz, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se for um só, não se aquentará. Até nisso os dois são importantes, a união dos dois são importantes, porque a ideia do Senhor é que cada um de nós aqui, meus queridos, possa, como casal, deitar na mesma cama, viver sempre juntos no leito, sem mácula, porque a palavra do Senhor diz que o leito seja sem mácula. Porque um Deus Todo-Poderoso criou lá na eternidade a ideia de que os dois iriam viver juntos, iriam ter comunhão juntos, iriam participar de tudo juntos, inclusive de deitar juntos. Mas às vezes no relacionamento, nós nos perguntamos, por que um Deus todo-poderoso, por que um Deus sábio, amoroso, colocaria duas pessoas imaturas e egocêntricas juntas no mesmo casamento? Por que Deus faria isso? Por que Deus me deu essa mulher? Por que Deus me deu esse homem? Por que eu estou passando por isso nesse casamento? Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Não fazemos esse tipo de pergunta, meus queridos. E por que isso acontece? Por que perguntamos isso? Porque não entendemos que Deus pretende que o casamento nos destrua de nossa autossuficiência e nosso egocentrismo.
Tudo que é seu é do outro. E o que você precisa, o outro pode te ajudar. Deus quer que você deixe de ser autossuficiente. Precise do outro. Busque o outro. Deus quer que você deixe de ser egoísta e divida tudo que é seu com o outro. É tão difícil, meus irmãos, às vezes no relacionamento. O marido esconde coisas da esposa, a esposa esconde coisas do marido, e às vezes o marido está afundando numa vida torta, promíscua, sem contar para a esposa, e aí no final deu tudo errado, o casamento acaba porque a mulher, quando descobriu, já era tarde, não aceita mais o perdão, não aceita mais as desculpas. É importante você deixar de achar que o marido não pode participar de tudo da sua vida, e o marido tem que parar de achar que a esposa não pode participar de tudo da sua vida. Tem que participar sim, porque se você estiver passando por um problema, os dois vão orar, e as forças dos dois vai ajudar os dois a permanecer firmes. Não guarde nada para você, meu irmão. Não guarde nada para você, minha irmã. Conte para seu esposo, revele tudo o que está acontecendo na sua vida, seus traumas, suas dificuldades. Há muitos anos atrás, meus queridos, eu tive um relacionamento com uma moça. Depois de alguns meses, ela disse para mim assim: olha, eu vou te contar algo que eu nunca contei para ninguém. De todos os namorados que eu tive, eu não contei para ninguém. Minha mãe não sabe disso, mas eu vou contar para você. Nós estávamos no relacionamento quase caminhando para uma coisa maior. Então ela me contou que na sua adolescência ela foi estuprada muitas vezes pelo padrasto. E aí o que aconteceu? Ela não confiava na mãe, porque a mãe amava o padrasto, fazia de tudo pelo padrasto, e abandonava os filhos por amor a padrasto, né? Que o pai verdadeiro dela tinha separado o pai dela. Ora, meus queridos, não sei como está essa moça hoje, mas se ela estiver casada, ela precisa contar isso que ela me contou para o esposo dela. Porque isso é um trauma, e ela só vai se livrar desse trauma, ou esse trauma só vai sair, ou vai deixar de pesar na vida dela quando ela contar para outro. Quantas vezes nós temos dificuldades mesmo, dificuldades terríveis, estamos casados e não contamos para o cônjuge, para o que ele possa nos ajudar, ou ela possa nos ajudar. Então, o casamento é para que seja destruído na nossa vida a autossuficiência e o nosso egoísmo. Mas a pecaminosidade, a imaturidade, muitas vezes toma o lugar de buscar um conselho ou de buscar a ajuda do nosso parceiro. Mas se pelo menos, meus queridos, um dos cônjuges se render à vontade de Deus, em doação sacrificial, então todo o conflito muda. Um dos dois precisa se dobrar, se entregar, se render ao outro. Deixar de dormir separados e dormir na mesma cama. E se ambos os cônjuges se renderem juntos, então haverá um casamento que glorifica a Deus por causa da graça. Então, meus queridos, como encontrar força no cônjuge? Entendendo que no relacionamento há repletos conflitos, há vários conflitos intermináveis, há guerras emocionais, mas precisamos tirar de nós o egoísmo, tirar de nós a autossuficiência e depender cada vez mais um do outro. Esse é o segredo. Para finalizar, meus queridos, diante dessas duas verdades que nós precisamos, como casal, como pessoas que estão se relacionando no casamento, entender que é um ambiente de restauração de pecadores, entender que o casamento é repleto de conflitos. Então, qual é a sua principal necessidade no casamento? Qual é a principal necessidade minha e sua no casamento? O texto vai nos dizer. Finalizamos com a orientação do texto, mostrando qual é a principal necessidade nossa no casamento. Graça
e força. Terceiro ponto. Graça e força. Entramos no segundo ponto, mostrando que precisamos da graça para podermos relacionar e contar nossos traumas uns para os outros e aproveitar da graça para podermos melhorar. Agora, precisamos de novo da graça e da força para continuarmos firmes como casal. Veja o que diz o versículo 12 do capítulo 4 de Eclesiastes. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui, meus queridos, quer dizer o seguinte para nós: o diabo pode estar tentando romper com a barragem do seu relacionamento. A vida, os problemas e os traumas podem estar tentando romper a barragem do seu casamento. Mas a força dos dois pode resistir a qualquer investida, seja do inimigo, seja dos problemas da vida, seja dos traumas, das dificuldades. Os dois, juntos, em harmonia, em comunhão, um casal unido, pode os dois resistir. Por isso é importante a harmonia no casamento, a união no casamento, a comunhão entre marido e mulher plena, verdadeira, para que vocês, meus queridos, eu, junto com minha esposa, nós possamos vencer a cada dia as dificuldades e manter o relacionamento nesse mundo pecaminoso e cruel, dando exemplo aí para o mundo de que vale a pena ser fiel ao Senhor e fiel no casamento. Por isso que o texto diz: se alguém quiser prevalecer contra um, ora, são dois, e os dois resistirão. É por isso que é a graça que é mencionada como sendo algo que nós precisamos, porque é por meio da graça que nós temos a ajuda para mantermos forte o nosso casamento. É por meio da graça que nós mantemos o casamento pleno na presença do Senhor. E interessante, meus queridos, que essa graça, ela é falada aqui como o cordão de 3 dobras que não se rebenta com facilidade. Porque o escritor está dizendo que se alguém tentar derrubar ou anular esse relacionamento, os dois podem resistir. E agora ele fala de um cordão de 3 dobras que podem ajudar. Ou seja, a força dos dois vai transformar essa força em um cordão de 3 dobras, que é difícil de romper. Ora, que cordão de 3 dobras é esse que esse autor está falando aqui? Sabe, meus irmãos, quando o casal está unido em comunhão, eles produzem essa força que o autor está chamando de cordão de 3 dobras. E o cordão de 3 dobras chama-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ei, meus irmãos, um casal unido, um casal que busca comunhão, um casal que busca andar em harmonia, em sintonia um com o outro, recebe a ajuda do Pai, recebe a ajuda do Filho, recebe a ajuda do Espírito Santo, recebe a garantia do Pai, a garantia do Filho e a garantia do Espírito Santo de que ninguém pode romper essa barragem chamada seu casamento. Ninguém pode derrubar essa barragem chamada seu relacionamento. Quando você está em harmonia com o seu cônjuge, é formado o cordão de 3 dobras. Por isso, meus queridos, é muito bonito nós vermos nos nossos dias, às vezes casais com 50, 60 anos de casamento, crentes dentro da igreja, pessoas que já enfrentaram de tudo, já viram de tudo e permanecem casados. Sabe por quê? Porque os dois oram juntos, os dois compartilham as dificuldades, os dois buscam comunhão, os dois buscam estar em sintonia e os dois buscam a Deus. E quando os dois buscam a Deus, o Senhor envia o cordão de 3 dobras que ninguém pode romper. Eu creio, meus queridos, que essa graça chamada cordão de 3 dobras
vem até nós nos ensinar a mostrar também que o casamento é uma união para produzir força. O casamento é uma união para produzir força. E aí eu termino, meus queridos, dizendo para os irmãos que Deus nos chama, Deus nos convida para viver um casamento muitas vezes confuso. Deus nos chama, nos convida para viver um casamento às vezes cheio de atritos e confusão. Deus nos chama para viver um casamento com dois pecadores. Deus nos chama, mas para mostrar que meu casamento, seu casamento, não é sobre você, não é sobre o homem, não é sobre a mulher. Deus quer mostrar que o casamento, meus queridos, ele é para fazer com que dois tenham forças para vencer as dificuldades da vida. Quando os dois estão unidos, a força se torna um cordão de 3 dobras. Talvez, nessa noite, eu esteja falando com alguém aqui, quem sabe você está com dificuldades no casamento, ou no relacionamento, no namoro. Quem sabe você está passando um tempo difícil no seu relacionamento. Mas a ideia do Senhor para nós nessa noite é que você confie de que o relacionamento, o casamento, é da vontade do Senhor. O relacionamento, o namoro, o casamento, é da vontade do Senhor, para fazer com que vocês dois se juntem para melhorar na presença do Senhor, para buscar o Senhor em santidade, para produzir força por meio da confiança dos dois ao Senhor. É você aqui nessa noite, produzindo cordão de 3 dobras, que ninguém rebenta, um casamento abençoado e fortalecido, porque a comunhão e a harmonia e o cordão de 3 dobras chamado Pai, Filho e Espírito Santo tem garantido a permanência e a perpetuidade do seu relacionamento. É você aqui nessa noite? Então vamos orar agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por essa esposa, por esse esposo. Você é solteiro? Ore a Deus falando: Senhor, quero um casamento como o pastor está falando. Quero me relacionar da forma que o Senhor falou por meio do pastor. E você que é casado, fala com o Senhor. O Senhor me ensina a lidar no relacionamento com meu marido, com minha esposa. Oremos. Bendito Deus, glorificamos teu santo nome nessa noite, pela oportunidade, ó Deus, de poder compartilhar com os queridos irmãos a importância, ó Deus, do casamento, do relacionamento na vida, ó Deus, das pessoas, dos crentes. Tem misericórdia, ó Deus, de alguém aqui nessa noite que está enfrentando um tempo difícil no seu relacionamento. Não deixa, ó Deus, que nenhuma ou nenhum inimigo, ninguém, ó Deus, venha fazer com que essa barragem seja rompida, ó Deus. Mas que o Senhor possa, por meio desse cordão de 3 dobras, garantir, ó Deus, de que ninguém pode romper, ó Deus, esse relacionamento, ó Deus. Porque a tua palavra diz: o que Deus uniu, não separa o homem. Ó Deus, pedimos graça nos relacionamentos, pedimos graça no casamento, ó Deus, pedimos graça, ó Deus, sobre a tua igreja, pedimos graça sobre nós, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a romper cada dia, aprendendo a lidar, ó Deus, com o marido, com a esposa, lidar, ó Deus, com cada uma das nossas dificuldades, e assim glorificar o Senhor a cada dia. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e nos ensine ainda mais por meio da sua palavra. Caminhando agora, meus irmãos, para término do nosso culto, sempre entendendo que temos que sair daqui alegres e felizes, porque tivemos a oportunidade de cultuar e adorar o nosso Deus. Convido os queridos irmãos a estar em pé e vamos entoar o hino 400, com toda alegria, com todo entusiasmo, com todo vigor, com todo ânimo, que essa semana que está entrando seja uma semana em que nós possamos praticar a palavra do Senhor dentro de casa, com a esposa, com o esposo. E semana que vem, no próximo domingo, estejamos aqui ainda mais alegres com o Senhor. Hino 400.
Meus queridos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto nessa noite. Peço, Dona Maria, que esteja orando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor militante, espalhada por todo o mundo. Amém. Os irmãos podem sentar, apenas